Nesse palco, uma Ferrari, a Ferrari mais chique do universo, a Ferrari mais cara que já existiu no mundo, ela estivesse aqui agora, e eu chegasse em você e falasse assim, ó, eu estou dando ela para você, só que ela não pode ter volante nunca. Você ia querer entrar? Ó, você pode acelerar ela, cara, ela chega a 700 por hora, mas ela é incapaz de ter volante. Você ia querer entrar? Não existe uma pessoa aqui, você pode ter vindo para cá hoje de ônibus, você pode ter vindo para cá hoje de trem, você pode ter vindo para cá hoje de metrô, ou com seu próprio carro, ou de Uber. Não existe uma pessoa que chegou aqui hoje sem um volante. É ou não é? Não existe como. A única coisa que pode mostrar e provar para você que você vai sair da sua casa e chegar num lugar é que pode ser que esteja na sua mão ou na mão de outra pessoa, mas alguém vai ter um volante. Então se alguém chega para mim e fala assim, o espírito que guia motores sem volante, eu falo, eu não sou espírito, eu sou crente, não quero esse negócio. Não sei se ficou tão bom assim, mas aí eu parei para pensar e eu comecei a meditar nisso. E comecei a perceber como que o ser humano gosta de ter sempre o controle nas suas mãos. Você pode ver só, você faz parte de uma igreja, e você vai conver comigo de que se tem um assunto que é polêmico no meio da igreja, se tem um assunto que as pessoas não gostam de falar muito assim, é de... Por quê? Porque a partir do momento que você põe o dinheiro lá, o dinheiro não está mais sobre o seu volante. Então se você começar a perceber quais são as áreas mais frágeis da vida do ser humano, vai ser a área que ela não tem muito controle. Então, por exemplo, se a Maju falou de paternidade aqui agora, uma pessoa que tem problema com o pai, quando fala paternidade, o coração dela dá uma ciscada. Por quê? Porque ela não tem muito controle sobre essa área. Então, se a gente começar a olhar para o homem, a gente vai perceber que toda vez que o homem tem um certo tipo de cisco no coração, aquele negócio meio assim é quando ele perde o controle de algo. Então, você ter um motor que pode ser guiado, mas que não tem volante, para a gente não é tão legal assim. Só que uma vez, existia um homem na terra chamado Noé. E a Bíblia diz que esse homem andava com Deus. Cantarino está na casa. O mais legal é que eu não tinha visto ele. De repente eu olhei para o Lucas e falei, Cantarino está aqui. E aí o que acontece? Noé andava com Deus. E um dia Deus chega em Noé e fala, Noé, você vai ter que construir um barco. Ele diz, tudo bem. E ele começa então a construção desse barco. Aí Deus pega e fala assim, Noé, ó, o barco vai ter X de tamanho, X de largura, X de altura, os compartimentos lá dentro vai ser assim, 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 assim. E Noé começa então a fazer tudo aquilo de acordo exatamente como Deus tinha falado. Tudo certinho, medida por medida, área por área. Vai entrar todos os animais, então são tantos animais, você tem que ter tantos compartimentos, faz tudo certinho, Noé. E Noé fazendo. Só que a gente começa a pensar na mente de Noé assim, ó. Deus, você já falou para mim o tamanho, você já falou para mim a largura, você já falou para mim a altura, você já falou para mim os compartimentos, mas você ainda não disse para mim onde que eu vou colocar o... Deixa eu te dar uma notícia aqui. A arca tinha tudo que um barco super moderno tem hoje, menos a arca nunca teve um volante. Nunca. Deus deu tudo para Noé e disse, Noé, tá aqui, cara. Vai ser o barco mais zica, todo mundo vai lá para você e eles vão rir de você, porque na verdade eles queriam estar construindo um negócio desse tamanho, mas não vai ter volante. Sabe, gente, a vida humana é uma vida que você vá para qualquer tipo de direção, você precisa ter um volante, você precisa ter uma direção, porque volante fala de ter direção. Agora, se você quiser sair da naturalidade da humanidade do homem e entrar dentro da espiritualidade que existe na vida do espírito, você vai ter que abrir mão de uma vida com um... Não existe vida espiritual com... Porque a Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem. E também não sabe para onde vai. Ou seja, direita, esquerda e frente. Para onde eu vou? Não sei, só vai. Como?
Como que alguém pode ser guiado sem saber de onde vem e para onde vai? Homem natural não pode. Mas a Bíblia diz que os nascidos do Espírito são assim. Amém. Se você está no terceiro ano do seu ensino médio, qual que é o volante que está sob a sua mão? Qual é a faculdade que eu vou fazer? Se você está com 24 anos, qual que é o volante que está sob as suas mãos? Eu preciso casar. Ainda bem que eu estou com 23. Se você está com 35 anos e não casou ainda, qual que é o volante que você queria ter na sua mão? Nenhum. Aí o que acontece, gente? Olha só o que acontece. A gente está com o nosso volante na mão, porque quem está escolhendo é a gente. A gente está escolhendo para que lado a gente vai, a gente está escolhendo a faculdade que a gente faz, a gente está escolhendo o destino da nossa vida. Mas quando acontece alguma coisa errada, Deus está no controle. Deus não mandou começar a fazer o que estava fazendo. Aí começou, porque estava no volante. Começou, parou na metade. Deus sabia, Deus está no controle. Eu vou te dar uma notícia sobre todas as coisas que Deus faz. Deus tem uma arca para mim e para você. A arca levou Noé a um lugar que ninguém mais foi. Existiu um mundo antes de Noé e existe um mundo depois de Noé. Noé marcou a história tanto quanto Jesus, porque é antes de Cristo e... Repara que Noé é o motivo de eu e você estarmos aqui. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Deus estava pronto para destruir toda a terra. Toda. Ele ia destruir tudo. Ele não destruiu, por quê? Porque em Gênesis capítulo 6, versículo 8, Deus está muito irado, até o versículo 7, muito bravo, decidido a destruir tudo. De repente ele olha para Noé. E Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz que Noé fez Deus sorrir. Olha isso aqui. Depois você lê lá, Gênesis capítulo 5, 6. Deus tem que acabar com tudo. Ele olha e só vê maldade. Ele olha e só vê inimizade. Ele olha e só vê isso. De repente ele chega em Noé. Mas Deus, você disse que ia destruir tudo. Você lembra quando a dona Florinda via o... Foi mais ou menos assim que Deus olhou para Noé. Aí olha só, o Deus que estava disposto a destruir todas as coisas diz assim: não posso mais. Mas por que não? Porque eu encontrei um cara que soltou Xababá na parte mais espiritual do bagulho. Olha só, vamos voltar. Deus encontrou um cara que escolheu soltar o volante da época. E qual que era o volante da época? Trabalhe, plante, colha, seja feliz e tenha mulheres. Aquele era o volante da época. De repente tem um cara que está sem volante na mão. Deus chega e fala: esse cara é o único cara que vai ter coragem de entrar num barco que não tem volante. E ele divide a história. Isso nós só estamos aqui hoje porque um dia teve um cara que andou na terra sem volante. Meu Deus. Você sabe qual que é o meu convite para você? O meu convite para você é: pare de jogar todos os seus problemas e todos os seus erros em cima da frase Deus está no controle. Porque a grande verdade é que quando Deus está no controle, tudo que Ele começa, Ele termina. Ah, mas não, começou aqui, o movimento começou aqui, mas parou na metade. Mas por quê? Não foi Deus que falou para começar? Foi, mentira, não foi. Porque a Bíblia diz que Jesus é o começo e o final. Se Jesus está no começo, então é porque Ele já viu o fim. Não tem como Ele parar no meio, porque Ele não é só o início. Ele é o início e o fim. Tudo que tiver Jesus, Ele começa e Ele termina. Mas tem um problema nisso aí. Um dia, Ele chega em Abraão e diz: Abraão, eu quero te dar um filho.
Só que quando Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero te dar um filho, Abraão quis pegar o volante e ir até o filho dele. Mas quando Deus fala que vai fazer, não é você que vai atrás, é você tem que se tornar pronto para receber, só isso. Abraão pega o volante e fala, tá bom Deus, já sei como faz filho, preciso achar uma mulher e fazer sexo com ela. E é isso que ele faz. Aí nasce quem? Ismael. Ismael era a vontade de Deus ou era o volante de Abraão? Aí depois vem quem? Isaac. Isaac era a vontade de Deus? Sim. Isaac era o que Deus tinha planejado? Sim. Então presta atenção nisso. Quando Abraão faz algo com o volante na mão, nasce Ismael. Quando Abraão solta o volante, nasce Isaac. Qual que é a diferença dos dois? Ismael, a Bíblia diz que Deus abençoou. Então ele foi abençoado. Porque talvez você está aqui hoje e você vai fazer o resto da sua vida tudo na força do seu braço, na força do seu volante, e Deus pode te abençoar. Mas a Bíblia diz que para Isaac, Deus não deu uma bênção. Deus fez dele herdeiro. E herdeiro não tem uma parte. Herdeiro tem tudo. Pessoas que vivem sem volante na mão nunca terão uma parte de Deus, sempre terão. Amém. Agora, se você tiver com o volante na mão, uma hora você vai ter que parar para pôr gasolina, cara. Se você tiver com o volante na mão, uma hora você vai ter que parar para abastecer o carro ou para trocar o pneu. Mas Noé não teve que fazer nada disso. Ele não teve nem que desviar da montanha. Estava o maior dilúvio da terra, tinha um monte de montanha, ele nunca teve que fazer assim para virar, por quê? Porque Jesus não era só o começo, ele já estava no fim, cara. Talvez você está aqui hoje, você tem muita decisão para tomar. E andar sem volante